O assunto de hoje, Maaser, dízimo, aqui no Brasil, graças a outras religiões já é um conceito bem divulgado. O que é o dízimo? A gente vê pessoas por aí, pessoas que vendem o carro para dar o dízimo, para dar o dinheiro. E é importante a gente saber como funciona. O shiur de hoje a gente vai abordar alguns detalhes do que é o dízimo pela Torá, não tudo, porque é um assunto muito extenso. Se Deus quiser, em outro shiurim a gente vê para terminar todo o assunto. De onde vem o dízimo na Torá? A Torá diz, em Dvarim, Deuteronômio, Aser te aser. Você vai tirar o dízimo 10% da sua produção. Pela Torá, o dízimo deve ser retirado somente da colheita ou dos animais. Então, a pessoa ele tem um gado, um rebanho, no final do ano, ele junta todos os animais que nasceram naquele ano e tira 10%, dava 10% pro Levi, pro levita, não para mim. E aí ele estava santificando toda a sua produção. Oi, Silvio. O conceito de maaser, de tirar 10%, é muito parecido com as primícias. Quando eu tiro 10% do meu lucro, por assim dizer, então eu estou dando para Deus, eu estou trazendo Deus na sociedade. Então, óbvio que Deus, como um bom sócio, Ele quer que eu dê cada vez mais, Ele também quer lucrar mais. Então, quanto mais maaser, quer dizer, quanto mais eu capricho na mitzvah do dízimo, mais o meu sócio vai caprichar também para no ano seguinte eu poder dar cada vez mais. No Talmud, no Tratado de Itanit, ele diz o seguinte, na página 10, ele diz que o assunto de Maaser é a única mitzvah, o único preceito da Torá que eu posso testar Deus. Bechanuni na bezot. Deus pede, por favor, me testem. Todo o resto eu não posso. Eu não posso pôr tefilim, mencionamos uma vez aqui, eu não posso pôr tefilim e falar, Deus, traga cura pro Covid, porque eu estou colocando tefilim. Não, não funciona assim, não é essa matemática divina. Eu não posso acender velas de Shabbat para garantir que alguém vai se curar de uma doença. Eu posso pedir, por favor, Deus, em mérito das velas do Shabbat, que tal pessoa se cure, outra pessoa se case. Por isso a gente vê as mulheres, na hora de acender as velas, ficam um tempão com os olhos cobertos, porque estão falando o nome das pessoas que precisam de bênção. É um momento muito especial, o momento das velas do Shabbat. Então deve se aproveitar. Mas não é sinepaquanon. Não é, Deus, se não mandar brachá, então eu não vou mais fazer. Não funciona assim. Infelizmente, por aí a gente vê muitas pessoas que se aproximam do judaísmo, se aproximam da Torá. Só que não necessariamente a vida delas melhora de uma forma física. A gente sempre incentiva, reza para Deus, para Ele mandar mais saúde, mas não é uma condicional. Então, de repente, a pessoa vê que, eu não ganhei na loteria porque eu estou cumprindo o Shabbat, então não vou mais cumprir. Não é assim que funciona. No entanto, na mitzvah de Maaser, na mitzvah do dízimo, a pessoa pode cobrar de Deus. Ele pode falar, eu estou dando, eu quero o retorno disso. Multiplicado em várias vezes, claro. Isso a Guemará afirma, pode testar. E todo o resto é proibido, é até uma ofensa a Deus, a pessoa exigir retribuição pelo que ele faz. Em Maaser é o oposto. Porque Avot, a ética dos pais, diz que Maasrot, eles são Geder para Shirut. O Maaser é uma cerca para riqueza. A pessoa quer ficar rica, ela tem que dar o dízimo. Tem várias interpretações para isso. Rabbeinu Yonah diz que quer dizer? Uma cerca que impede que a pessoa perca dinheiro à toa. Então isso já é um certo nível de riqueza. Quanta coisa a gente compra e fica encostada no canto, ou Deus nos livre, remédios. E Rabi Akiva interpretava da seguinte forma, que contrário, Rabi Akiva dizia que impedia de perder. Rabbeinu Yonah, ele falava que é um geder, quer dizer, uma cerca que você põe dentro e não vai perder, e você consegue ir colocando e aumentando cada vez mais. Com toda a ideia de Maaser, como eu mencionei antes, é fazer uma sociedade e Deus vai mandando.
Pode acontecer o contrário. Uma história de um rapaz, filho de um fazendeiro bem de posses, ele colhia 1.000 sacas de trigo, de grãos, por ano. E um dia o filho dele herdou, recebeu aquele campo. E aí, na hora de tirar o dízimo, quanto que é o dízimo de 1.000 sacas? 100 sacas. E o filho falou, poxa, eu vou me desfazer de 100 sacas, é muito dinheiro, é muita coisa. Então eu vou dar 90. Dito e feito, no ano seguinte, quanto que nasceu do campo? 900. Aí ele falou, opa, vou tirar 90, é muito, vou tirar 80. E assim foi ano após ano, ele foi diminuindo. Até que teve um ano que nasceu 100 sacas, só ele colheu 100 sacas. Ele ficou muito deprimido, triste, ele ficou sentado em casa, olha só como meu pai tinha tanto sucesso e eu tenho menos. E aí, de repente, ele escuta sons de festa, música, pessoas se aproximando da sua casa. Ele achou muito estranho. O que é? Entre os vizinhos, com tortas, instrumentos musicais. Ele falou, pessoal, eu estou sofrendo aqui. Eu estou triste, eu perdi. Eu estou empobrecendo e vocês estão fazendo uma festa? Eles falaram, sim, claro. Porque quando teu pai era vivo e ele dava o dízimo, ele dava 10%, 100 sacas para os levitas, para Deus. Agora Deus te transformou no levita. Ele só te deu as mesmas 100 sacas. Então você teve como se fosse um upgrade espiritual. Óbvio que eles estavam zombando dele, mas o conceito é esse. Eu coloco Deus na minha equação, eu consigo ganhar mais e mais. Em Rosh Hashanah, uma das partes da reza que a gente diz é que Deus decide quanto a pessoa vai ganhar aquele ano e quanto a pessoa vai perder naquele ano. A gente sempre espera que perder seja de uma forma positiva, quer dizer, gastar com boas coisas. Já o Midrash Rabbah, ele diz que a pessoa, ela pode ter, a porta da casa vai estar aberta. Ou ela tem a porta da casa aberta para os pobres, quer dizer, ele faz caridade, ou ele vai ter a casa aberta para os médicos. Como que funciona? Qual é a lógica que está por trás disso? Se foi decretado que a pessoa vai ter que gastar naquele ano R$ 1.500, ele vai perder aquilo, por assim dizer. Ele pode escolher dar para os pobres, distribuir aquilo. Ou Deus fala, olha, eu decretei, se você não distribuir, eu vou fazer isso por você. Tirar a força, seja por uma multa de trânsito, seja por gastos médicos, isso já está definido desde o começo do ano. Acontece que a gente não sabe quanto foi definido. Deus não fala para a gente no Rosh Hashanah, olha, você vai ganhar 1 milhão e gastar 2.000. Se eu soubesse, logo no dia seguinte de Rosh Hashanah, já dou e deposito 2.000. Não é assim que funciona. Mas a gente tem que saber tudo que a gente vai dando durante o ano, está naquela conta do que na teoria a gente perde. Perder de uma forma positiva é dar para os pobres. O Hafetz Haim, quando um filho dele adoecia, o que ele fazia? A mulher chegava e falava, oi, veio nosso quinto filho, não sei quantos filhos ele teve, mas nosso quinto filho está doente. Então ele perguntava para a esposa, minha querida, quanto vai custar o médico? Tanto, a visita do médico. E em remédio, tanto. Aí ele falava para ela, pega a farinha, nesse valor, compra a farinha, asse pães e distribua para os pobres. E o filho se curava depois. Porque ele falava, esse gasto que eu tenho que ter, ele, óbvio, ele rezava pelo filho, mas ele falava, o gasto que eu tenho que ter com remédios não precisa ser voltado especificamente ao remédio. Isso tudo é conectado ao maser, ao dízimo. Porque a realidade é que o dinheiro do dízimo não é meu. Quando eu recebo o meu salário, a gente vai ver, exceções à regra, mas de forma geral, quando eu recebo o salário, 10% não é meu. Deus me entregou, pôs a minha conta, para eu distribuir da forma correta. Vamos ver como se distribui. Mas a verdade é que eu não posso considerar aquilo como meu. Porque se eu acho que aqueles 10% são meus, então Deus vai falar, sabe o quê? Eu vou te deixar no final só com esses 10%. Depende da gente se conscientizar e trabalhar e distribuir o maser. O maser era uma mitzvah muito querida para os nossos patriarcas. Como a gente sabe disso?
Não estou falando da produção somente, mas o Maser Ksafim quer dizer dos valores das posses. A gente encontra em cada um dos três patriarcas o conceito de dar o dízimo. Então, Avraham Avinu, nosso patriarca Abraão, depois da guerra dos 4 reis contra os 5 reis, que ele saiu vitorioso, está escrito que ele se encontrou com Malquitzedek, que era como se fosse o sacerdote da época, e ele deu 10% de todas as suas posses para o Malquitzedek. Esse foi o dízimo de Avraham. Seu filho Isaac, está escrito que quando ele estava entre os filisteus, ele conseguiu colher Me'asharim, ele colheu 100 vezes mais do que ele plantou. Os comentaristas dizem que o que ele fez para conseguir aquilo foi dar o maser, foi tirar o dízimo. E assim também Jacó, quando ele estava saindo da casa dos seus pais, e ele pernoitou no monte, que seria o Monte Moriá, e sonhou lá com a escada dos anjos, a escada que é do chão até o céu, e quando ele acordou, ele soube que era um local sagrado, ele fez uma promessa para Deus, e ele disse que se Deus cuidasse dele e o trouxesse de volta à terra de Canaã, ele daria o dízimo de todas as suas posses. A gente vê que os três fizeram isso, mas essa não é a maior prova de que esse preceito era querido. Qual é a prova? Fazem já alguns meses, tivemos uma aula sobre a mentira de Jacó, como que o Jacó ele mentiu para o pai, ele se disfarçou de Esav. E a gente mencionou como que o Esav enganava o seu pai Yitzhak. Como que ele enganava? Como ele fez o pai achar que ele era um grande justo, um grande sábio. O Midrash conta que ele, até o Rashi, o comentarista Rashi diz que ele chegava para o pai e falava: papai, como que se tira o dízimo do sal? Como que se tira o dízimo da palha? Então ele quis mostrar para o pai como ele era uma pessoa muito correta. Por que ele escolheu esse preceito? Por que ele não chegou para o pai dele e falou como se faz o abate correto dos animais? Pai, como se escreve uma bela mezuzá? Não, ele escolheu justo o dízimo, porque essa mitzvah era muito querida para os patriarcas. Lembrando, não somente a mitzvah imposta pela Torá, do dízimo da produção da pessoa, mas mesmo o dízimo de posses, o dízimo financeiro, dinheiro. Então Esav viu naquilo uma chance de mostrar para o pai como ele era uma pessoa correta, se importando em tirar o dízimo de sal e de palha, o que em si já é uma grande questão. O Rebbe de Lubavitch, ele tem uma sihá, um discurso sobre isso, muito interessante, que discute essa questão de dízimo do sal e da palha. Afinal de contas, não se tira o dízimo dessas coisas. Não se tira, pela Torá não se tira. E por que o Esav veio perguntar justamente dessas coisas? O Rebbe, de forma bem resumida, o Rebbe explica que o Esav, ele veio mostrar o potencial dele. Sal realmente não vale nada. Não, qual o valor do sal? O sal tem no mar um monte. Hoje em dia a gente paga porque a gente tem o conforto de pegar no supermercado, mas é uma coisa muito barata. A palha também. Só que o Esav estava perguntando: será, meu querido pai, será que eu devo tirar o macer do sal como ele vale num prato de comida, por exemplo? Porque imaginem vocês um prato com carne assada, sem sal. Quanto que deve valer aquilo? Poucas pessoas vão comer todo o prato, a não ser quem está cuidando por conta de pressão. Mas não é tão gostoso quando uma pessoa põe sal. De repente o valor daquilo sobe muito, assim também a palha. A palha é comida para os animais. Quanto que já vale a palha? Mas se misturado com argamassa para construir uma edificação, a palha é tudo. Então era isso que o Esav estava perguntando, o potencial, como que eu calculo o macer de algo? De acordo com o valor real daquilo ou o valor potencial daquele item. Tirar o dízimo do salário, por exemplo, existe uma discussão se é apenas um costume ou é um preceito rabínico. Existem dois tipos de preceito. Preceito mitzvah deoraita, a mitzvah que consta na própria Torá, ou mitzvah derabanan, mitzvah que os nossos rabinos, os sábios, eles derivaram da Torá, tanto para a proteção da própria Torá, tanto para encaminhar o povo para costumes melhores ainda, corretos. Tem aqueles que dizem que esse macer, esse dízimo, é um costume apenas, e tem aqueles que afirmam
que o Maser é uma mitzvah rabínica. Essa é a opinião, inclusive, do primeiro Rebbe de Lubavitch, o Admor HaZaken, Rabbi Shneur Zalman, que é uma mitzvah. A pessoa está cumprindo com um preceito rabínico. E aí, quando a pessoa dá, ele tem mais força, por assim dizer, mais força de exigir de Hashem, que Hashem mande o retorno do que ele fez, dele que ele separou o dízimo. A verdade é que nem sempre funciona. É realidade. Tem gente que separa o dízimo e a vida não dá aquela guinada, ele não ganha na loteria. Por quê? Deus fala que posso testar ele. Eu posso tirar o dízimo e falar, não, cadê? E de repente não tem. Então existem, no mínimo, hoje eu vi no mínimo 10 motivos para isso, eu não vou trazer todos eles, mas tem alguns que são muito interessantes. O primeiro deles é, como a pessoa ganhou esse dinheiro? Ele está tirando o dízimo. Só que é um dinheiro que não é kasher, por assim dizer. Por exemplo, é uma pessoa que no trabalho dele, no salário, no trabalho ele não se entregou completamente. Então ele está recebendo um salário por algo que não é tão devido. Então Deus fala, tudo bem que você está tirando o dízimo, mas nem todo esse dinheiro é teu. Não deveria nem chegar para você. Ou algo ainda mais forte que eu escutei é quando a pessoa vai no médico, se escutei do Rabino Shammai, a pessoa vai no médico e pede 2 recibos. Não é muito kasher isso. Se o seguro médico souber disso, a pessoa vai ter problema. Quer dizer, não é correto. De repente ele tira o macer para ficar rico, mas meu amigo, o teu dinheiro não é kosher. Não é kosher, não funciona assim. Então esse é o primeiro motivo, porque pode ser que a pessoa não está enriquecendo. Então quando a pessoa sabe disso, ele deve buscar consertar isso. O segundo motivo é que às vezes a pessoa faz coisas que empobrecem ele. Eu não estou falando do vício de jogar, jogatina, beber. Tem coisas que são um pouco mais cabalistas que fazem a pessoa empobrecer. Por exemplo, e pouca gente sabe disso, cortar as unhas. Cortar as unhas da mão, dos pés. A pessoa não deve cortar elas em seguida. Quer dizer, polegar, indicador, médio, anular, tem que fazer de forma intercalada. Então vai ser 1, 3, 5, 2, 4, por exemplo. Parece uma bobagem, a gente tem, na verdade, a gente tem lei para absolutamente tudo. Essa é uma das coisas que faz a pessoa empobrecer. Então, de repente, ele está tirando o dízimo de forma correta, mas ele está, na hora de cortar a unha, ele cancela aquilo. Outras coisas, por exemplo, é vestir uma roupa ao avesso. Então, a pessoa vai, sujou a kippah, então ele vira a kippah para o outro lado. Está errado, isso deixa a pessoa pobre. Ah, eu não sabia disso, agora está sabendo. Ou a pessoa brincar com pão, jogar pão, esfarelar comida, de forma geral. Isso traz pobreza para a pessoa. Então não adianta ele exigir riqueza se por outro lado ele está fazendo algo que tira o dinheiro dele. Terceiro motivo, mais extremo, às vezes a pessoa faz um pecado que tem pena capital. Tem alguns pecados na Torá que a pessoa merece pena de morte. E aí ele tira o maser, o dízimo. O que acontece? Tzedakah tatzil mimavet. A tzedakah, a caridade, a justiça, é dar dinheiro para quem precisa, salva a pessoa da morte. Então Deus está falando, tudo bem que você está tirando o maser, eu estou usando esse mérito para salvar a tua vida. Porque na verdade você está em dívida comigo, com a tua vida. Então às vezes esse é o motivo da pessoa não enriquecer. Ah, o que ele vai fazer então? Ele nunca mais vai enriquecer com o maser? Não. Vai chuvar, se arrepende daquela ação que deveria tirar a vida, e aí a pessoa, depois ela pode enriquecer. Outro motivo, que também é bem interessante, é quando a pessoa já é rica. Já sou rico, e eu dou o dízimo. Acontece que eu sou tão rico, que o dízimo não é nada. Que nem essas pessoas que a gente vê por aí, ganhando a mega da virada, por exemplo. O cara ganhou 200 milhões, o que é 20 milhões para ele? Nada. Principalmente se ele já não tinha dinheiro antes e ele cresceu tanto assim, 20 milhões não é nada. Pra gente é, pra ele não. Então dar tzedakah, dar maser, envolve não só aqueles 10%. Tem que dar os 10%, mas
estenda um pouquinho mais. Se você tem essa capacidade, dá mais. Dá Homesh. Homesh é 20%, que é uma mitzvah mais caprichada. Se conta que Nakdimon Ben Gurion foi um grande milionário na sua época. E uma vez os sábios viram a filha dele mendigando na rua. Quer dizer, empobreceu. Perguntaram para ela, o que aconteceu? Teu pai, um justo, uma pessoa tão correta. Então ela indicou que ele dava o dízimo exato. Não condiz. Se ele era um homem de tantas posses, ele deveria caprichar, deveria dar mais do que era o necessário, era o exigido pela lei. Ou, por exemplo, quando a pessoa usa para uma mitzvah. A gente vai ver que tem mitzvot, preceitos que a pessoa pode cumprir usando o dinheiro do maaser, o dinheiro do dízimo. Eu não sou obrigado a distribuir ele na rua para os pobres, eu posso usar para outras coisas. Então eu vou e cumpro uma mitzvah com ele. Por exemplo, eu compro maftir yoná, para quem frequenta a sinagoga no Yom Kippur, sabe que maftir yoná, a leitura da história de Jonas, costuma custar caro, as pessoas dão um bom dinheiro para isso. Ele pode usar o dinheiro do maaser para aquilo. Só que Deus fala, tudo bem, você está dando maaser, mas não é exatamente essa a intenção que eu tinha quando eu decretei isso, quando os sábios impuseram esse preceito. Então, a pessoa cumpriu com a lei, mas ele não quer dizer que ele está merecendo receber aquela bênção de riqueza. O último motivo por que a pessoa não enriquece dando maaser é porque às vezes ele dá o maaser, mas ele não exige de Deus. Tem que pedir. A pessoa, quando ele está separando o dízimo, ele tem que pensar, Deus, eu quero ver isso de volta. Ele é obrigado a pedir. Se ele não pede, por que Deus vai mandar? Deus falou, me testem. Pode testar, tem que testar. Tem que falar, Deus, eu quero ver isso de volta. Ok. Como que a pessoa tem que tirar o dízimo? Quando? Quando ganhou? Toda vez que entra um real na minha conta, eu tenho que tirar o dízimo. Então tudo depende. O ideal é a pessoa tirar mensalmente. Então ele faz as contas, ele tira no final do mês. Se ele é uma pessoa muito gastona, então sim, entrou dinheiro na conta, já separa 10%. Se é uma pessoa que tem aplicações e não dá para tirar, separar por mês, porque é longo prazo, CDI, não sei todos os tipos de investimento que tem. Então a pessoa pode tirar no final do ano. O ideal é tirar antes do Rosh Hashanah. Só que o Rosh Hashanah, digamos que não condiz muito com o ano fiscal. Não cai no final do ano fiscal, na declaração da receita. Então a pessoa pode tirar em dezembro. Ele faz a contabilidade e ele tira. Uma vez o Rebbe Levi Yitzhak de Berdichev, ele mencionou que Deus, o que está nos Salmos, que Deus conta também de acordo com os povos. Então, se os povos contam dezembro como o último mês do ano, a pessoa pode tirar o maaser no último mês do ano também. Do que a pessoa deve tirar? Lembrando de novo, é um aviso muito importante. A gente está abordando de uma forma muito geral. Cada caso é um caso. Mas do que a pessoa deve tirar o maaser, o dízimo? Suponhamos que eu ganho 3 mil reais, salário. Vou falar com a diretoria para pedir um aumento. Suponhamos que eu ganhei 3 mil. Entrou na minha conta, eu tenho que tirar 300? De acordo com outras religiões, sim. Tem que tirar imediatamente 300, ou 600, ou 900. Não. Eu tenho algumas coisas que eu tenho que descontar antes. Por exemplo, se eu uso o carro para ir trabalhar, eu tenho que descontar a gasolina. Se eu uso o carro estritamente para trabalho, eu tenho que descontar os impostos que eu pago por ele, porque essas coisas não são chamadas de lucro. Tudo bem que o governo tem outro cálculo, mas o cálculo para Deus, eu tenho que descontar um monte de fatores antes de tirar o dízimo. Outro exemplo, eu moro aqui em Pinheiros. Chutar um valor qualquer de aluguel, porque não é o assunto agora do shiur. Vamos dizer que eu pago 2 mil reais de aluguel aqui em Pinheiros. Chutei bem baixo que todo mundo sabe que não é. 2 mil reais de aluguel. Mas por que eu moro em Pinheiros? Porque eu trabalho Baruch Hashem na sinagoga. Se eu não trabalhasse na sinagoga, talvez eu moraria na talvez eu moraria Vila Romana, ou não sei, outros lugares. E lá o aluguel seria mais baixo. Lá eu pagaria 1.000 reais de aluguel. Então qual o cálculo? Por uma série é o seguinte, já que por meu trabalho eu pago 1.000 reais a mais de aluguel, então isso não conta como lucro.
Eu tenho que abater daquele valor de 3.000 mencionado antes, eu tenho que abater R$ 1.000, que não chama lucro isso. A moradia mínima, sim, é contabilizada, todo mundo tem que morar. E a mesma coisa entra em comida, se eu, por exemplo, eu tenho que comer, almoçar no meu trabalho, e lá eu tenho que pagar a cantina R$ 50. Só que na minha casa eu almoçaria R$ 20. Esses R$ 30 de diferença que eu gasto porque eu estou no trabalho, não conta do Maser. Porque é gasto isso de trabalho, não é lucro meu. Então, quer dizer, vamos ver que tem várias questões por trás disso. Então, a pessoa, quando ela vai finalmente fazer o cálculo do Maser, deve ir para um rabino e sentar e fazer tudo direitinho. Porque tirar, não se pode tirar Maser jogado. Ganho 3.000, vou tirar 200 de Maser. Porque eu sei que já não é 300. Não, tem que fazer o cálculo certo para diferenciar o que é o Maser e o que é a Tzedakah. Tudo bem, resolvido isso, quanto que eu tenho que tirar? Para quem eu dou? O ideal do Maser é dar para pobres. Foi definido isso para ajudar as pessoas que têm menos posses. O que é pobre? Então tem várias discussões na Guemará, quanto que a pessoa tem, quanto que ela não tem, mas não vem ao caso. Tem outros usos que eu posso fazer com esse dinheiro que são permitidos pela lei. Primeiro, a pessoa tem que saber que ela ajuda primeiro a família dela. Primeiro, pessoas que têm problema financeiro na própria família devem ser ajudadas em primeiro lugar. Quando a própria pessoa não tem muito, sério, é uma pessoa super endividada, então não é correto ele pegar o dinheiro e distribuir por aí como se fosse um milionário. Dá vontade de fazer isso. Mas não é correto, porque ele se afunda em dívidas. Então ele tem que se ajudar. O que ele pode fazer? Ele abre um Gmach. Gmach é uma instituição de empréstimos. Então o que ele faz? Vamos dizer que eu separo 200 para Maser. Eu abro o empréstimo, eu mesmo pego emprestado para mim, eu anoto e fico devendo. Se Deus quiser, quando eu for um rico, eu vou pagar tudo de novo. Lembrando, o Maser eu posso separar e dar outra hora também. Não precisa dar imediatamente. Se a pessoa tem medo de perder aquilo, ele dá imediato. Mas quando ele está tomando empréstimo para ele mesmo, então óbvio que ele não vai pagar naquele momento, ele deve deixar bem anotado. Outro uso, a pessoa pode comprar livros para emprestar. Então ele deve escrever dentro do livro que foi adquirido com dinheiro de Maser e ele deve deixar para as pessoas usarem. Aqui na sinagoga mesmo tem alguns livros, está escrito que foi comprado com dinheiro de Maser para pegar emprestado. Isso é uma pessoa que ele abre as portas para os outros pegarem livros, não aquele que deixa trancado. A pessoa pode usar para a educação dos filhos, isso, os filhos a partir de 6 anos. Crianças menores de 6 anos, pela Halakha, ele é obrigado a sustentar eles. A partir dos 6 anos ele já não é mais. Então, a pessoa, ela pode usar aquilo para o sustento deles. Interessante que já que o governo aqui obriga um pai a sustentar o filho, se não me engano, até os 16, 18 anos, então já não vale assim. Eu posso usar o dinheiro de Maser para pagar um curso para o meu filho que ele pode usar para sustento. Por exemplo, eu posso pagar para ele, se ele quiser ser músico, eu pago as aulas de música dele. Mas eu não posso pagar a escola básica dele, porque isso é uma obrigação minha. Então eu posso usar o Maser para coisas a mais. Bom, se Deus quiser, o Rabino Shammai, no shiur dele, ele falou que está sendo feito um aplicativo para a gente saber como calcular o Maser. Então lá a pessoa vai pôr quanto ganha por mês, quanto gasta. E aí, com esse aplicativo, se Deus quiser, todos vão poder calcular fácil. Se alguém tiver alguma dúvida no que eu puder ajudar, pode mandar também. E que possamos realmente... Esse shiur todo foi só para dar um gostinho, para que possamos mentalizar sobre o que é Maser, sobre o que é o dízimo, e conscientizar e, eventualmente, a gente poder separar e cobrar de Deus toda a riqueza que a gente merece. Bezrat Hashem, que Hashem mande muita brachá para todos nós, brachá de saúde, brachá de sustento, parnassá, alegrias, e que possamos comemorar a vinda do Mashiach, que é a maior retribuição por tudo que a gente pode ter.